tarde, você que acompanha conosco essa atividade que nós temos pelo site da Paróquia São Lourenço, né, através daí do programa Eclese, no qual sempre a gente tenta trabalhar algum tema específico para estar formando, né, você que está sempre aí nos acompanhando e dando algumas informações, algumas pistas de reflexão para que possamos aí refletir um pouco a respeito de algum determinado assunto. Hoje a proposta é justamente sobre o fim dos tempos, né? Ou fim do mundo, como você prefere. Como está muito aí na moda, ou na mídia, ou muitos falando a respeito disso, então acho que é interessante de nós refletirmos um pouco a respeito deste assunto. Que previsões sempre houve na história da humanidade. Não é coisa nova, não é coisa da nossa atualidade. Antes de Cristo já se faziam previsões, né, profecias a respeito do final dos tempos, a respeito do final da humanidade e assim por diante. E se nós olharmos para a história, nós vamos sempre perceber isso. De povos, de seitas, né, de pessoas comuns que sempre relatou a respeito dessas previsões. Mas que não tem muito de profundo, muito de base, né, de estrutura que dá para a gente confiar nessas previsões que nós temos aí, muitas, né, não é uma aqui ou outra lá, muitas mesmo, de diversos povos. Hoje, atualmente, nós estamos aí refletindo e ouvindo sobre, né, as previsões maias, né, justamente aí para o dia 21/12, que também, né, não tem nada de concreto a respeito disso. O próprio Jesus falou do fim dos tempos, que nós entendemos isso como escatologia dentro da teologia, é um estudo que justamente trabalha e estuda sobre o fim dos tempos. Mas quando Jesus fala sobre isso, né, ele vem com uma outra ótica, com outro foco, querendo nos mostrar, né, dando sentido àquilo que nós devemos viver, aquilo que nós devemos buscar de concreto para a nossa vida, para o nosso dia, um novo modo de viver, um novo modo de ser, proposta de reino, de transformação, de mudança, né, de novos céus e novas terras, né, um reino que realmente seja aí vivido e encarnado no meio de nós. Então, quando Jesus fala desse final dos tempos, nós vimos há pouco tempo agora na nossa liturgia, no final do ano litúrgico, essas leituras que fazem essas profecias. Mas que Jesus quer nos mostrar simplesmente que é possível uma renovação, é possível uma transformação a partir do coração do ser humano, para que haja mais vivência do amor, da fraternidade, da igualdade, da justiça, da paz, da fé, da crença em Deus. Então isso sim pode ser mudado, transformado. Então é um caminho concreto que Jesus nos deixou e que é possível então que isso aconteça. Ao mesmo tempo, Jesus fala da parousia, que seria a segunda vinda. E essa segunda vinda que nós podemos entender de duas formas, né? De nós estarmos tendo esse contato com Jesus, com Deus, com a divindade, através da morte, então que seria esse encontro definitivo, né, com Jesus, através da nossa ruptura com essa vida terrena, e o segundo momento com a própria vinda de Cristo, como é relatado, né, em algumas passagens bíblicas, principalmente aí nos evangelhos, quando Jesus virá com seus anjos, com seus santos, com a corte celeste, não para destruir o mundo, né, porque seria meio contraditório, né, Deus que cria e depois destrói, nada a ver, né, mas ele viria para restaurar, renovar, refazer o modo de viver do ser humano, da humanidade, para algo muito melhor, nada mais do que aquilo que ele ensinou para nós quando veio aqui na nossa terra. Então compreendermos que essas profecias sempre fez parte da história, que nós não precisamos ficar aí com medo, temer nada, porque tem muitos aí, até cristãos, que dizem que acreditam no Cristo, mas que fica aí meio com medo de quando fala sobre isso. No ano 2000 mesmo, há pouco tempo, 12 anos atrás, se falou tanto do fim do mundo, né, fim dos tempos, 1000 chegará, 2000 não passará. Passaram-se já 12 anos e não virou nada. Então tudo isso são falácias.
né? Pessoas que às vezes ficam criando coisas, ficam criando situações para dar mais conversa, mais ibope, seja lá o que for, mas que não tem nada de concreto. Então nós que somos cristãos não podemos ir atrás aí de lorotas, de conversas infundáveis. Nós que confiamos em Deus, nós temos que se preocupar em fazer o bem, em acreditar, em fazer o melhor, fazer a caridade, praticar a palavra, ouvir o que Deus tem para nos dizer, transformar nosso coração e transformar a realidade no qual nós vivemos. Isso sim é importante. E se vier o final dos tempos, se for agora, né, dia 12 de 12 de 2012, qual que é o problema? Se for dia 21 de 12, né, de 2012, se for daqui a 5, 10, 100 anos, pode acabar também, não tem problema nenhum. Porque a nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, nós confiamos nele, nós acreditamos nele, e ele que pode fazer o que ele quiser. Mas se a gente está centralizado nele, confia nele, né, e deixa Deus conduzir nossa história, não temos o que temer. Então não nos preocupemos com aquilo que é falado, com aquilo que é escrito, com aquilo que é previsto por aí, né, com tantas previsões de tantas coisas ruins. Não. Vamos fazer a profecia, a previsão do bem, né, das coisas boas, daquilo que realmente pode modificar a história do ser humano, a história da humanidade. Isso que vale a pena, foi isso que Jesus nos ensinou. Então que nós possamos realmente aí nos apegar mais em Deus, transformar nosso coração, transformar a nossa vida, transformar nossa família, transformar nossa sociedade, que é isso que vale a pena. Transformando isso, nós estaremos sim terminando com um mundo ruim, com um mundo de injustiça, um mundo de morte, para construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de justiça. Então que Deus nos dê essa graça para não acreditarmos em porcarias, mas acreditarmos na sua palavra, naquilo que Ele propõe de bom para cada um de nós. Tenha um excelente final de ano e um maravilhoso 2013. Com certeza estaremos aí juntos, firmes e fortes.